Então, um exercício de solo de 3 passadas é um recurso de ginastas fracas? Para poder responder essa questão, nós precisamos mergulhar profundamente nas tendências usadas na ginástica artística feminina pelas últimas 2 décadas. Uma série de 3 diagonais era uma composição relativamente comum na era do código fechado, o da nota de partida até 10, e citando apenas os anos 2000, a russa Svetlana Korkina conseguiu resultados extremamente expressivos com essa montagem, sendo medalhista olímpica de prata no aparelho em Sydney, um bronze no Mundial de Ghent 2001, além de ser a ginasta mais completa do Mundial de Anaheim 2003 e vice-campeã olímpica no individual geral em Atenas, também com um solo de 3 passadas. A chinesa Yang Yun também se classificou para a final olímpica de Sydney com essa mesma fórmula, assim como as norte-americanas Tabitha Yim e Tasha Schwickert, finalistas de solo no Mundial de Ghent 2001, ao lado da australiana Alana Slater, formando uma final com metade das finalistas tendo 3 passadas na série. A francesa Émilie Lepenec conseguiu se classificar para a final de solo de 2 mundiais, o de 2003 e de 2005, além de conquistar o bronze em um campeonato europeu, fazendo 3 diagonais. Ana Pavlova debutou como sênior, sendo finalista de solo no Mundial de Anaheim, também com 3 passadas. A canadense Kate Richardson, a estadunidense Mohini Bardwaj e a ucraniana Alina Kozici estavam presentes na final olímpica de Atenas 2004. E o número de passadas que elas faziam? 3. A norte-americana Nastia Liukin foi medalhista de prata no Mundial de Melbourne 2005, nas provas de solo e individual geral, fazendo apenas 3 diagonais na sua série. A francesa Isabelle Severino também estava presente naquela final de solo, após ter conquistado o título europeu nessa mesma prova, realizando uma série com 3 passadas. Com a implantação do sistema aberto, muitas regras foram alteradas. A dificuldade passou a ser mais valorizada. 10 elementos contavam para a composição da série de solo na época. Praticamente todos os elementos de dança tinham C como valor máximo, ou seja, somavam apenas 3 décimos. E como ainda não havia limite de passadas, a tendência já era outra. 5 passadas passou a ser uma quantidade média entre as séries mais competitivas. Mas mesmo com todo esse incentivo reverso, a britânica Elizabeth Tweddle manteve um solo de 3 diagonais em 2006 e conseguiu não apenas se classificar para a final do aparelho no Mundial, como também terminou em 4º lugar, obtendo a 2ª maior nota de execução do ciclo inteirinho em competições internacionais e ficando apenas 0,025 de subir ao pódio. Esse feito ajuda a explicar todo o fenômeno em torno de séries com essa estrutura de composição. Os Jogos de Pequim não nos proporcionaram dados relevantes em relação a provas desse tipo, mas nos ajuda a refletir sobre o fato de, no meio de tantas apresentações com 5, 6 ou até mesmo 7 passadas, as 2 maiores notas de execução da competição foram dadas para provas que possuíam apenas 4 diagonais. A da estadunidense Nastia Liukin e da russa Ana Pavlova. Curioso, não é mesmo? 2009 chegou e um novo código de pontuação entrou em atividade, com regras que revolucionaram o esporte até hoje, sendo a mais impactante a que limitou a quantidade de passadas do solo feminino para até 4 diagonais. Outra regra muito importante para compreender toda essa tendência é que até 2008, a ginasta podia apresentar uma finalização com passo controlado, o tão conhecido lunge, e não perder décimo algum de execução por isso. A partir de 2009, mais precisamente no fim do primeiro semestre daquele ano, entrou em vigor a regra de que qualquer passo ou pulo seria tirado da nota de execução. Então, o lunge não era mais considerada uma aterrissagem perfeita. Junto a isso, vários elementos de dança que antes valiam C passaram a valer D, o que foi um grande encorajamento para a popularização de séries com menos acrobacias e mais elementos de dança. Isso ficou evidente logo na primeira grande competição do ciclo, o Campeonato Europeu de 2009. Das 8 finalistas,
Apenas 2 delas arriscaram um solo de 3 passadas, sendo uma delas a britânica Beth Tweddle, que saiu nada mais nada menos como a campeã daquela final, com uma ampla vantagem da segunda colocada, praticamente 5 décimos de diferença. Tweddle manteve sua supremacia na prova, se consagrando campeã mundial de solo naquele mesmo ano, além de se manter invicta em seu continente, sagrando-se bicampeã europeia da prova em 2010, novamente com uma enorme vantagem de suas adversárias, exatos 5 décimos. A estadunidense Rebecca Bross também mostrou sua força nessa mesma época, se classificando para a final do aparelho no Mundial de 2009 em Londres e um ano depois, conquistando na prova do individual geral, simplesmente a maior nota de solo de todo o Campeonato Mundial de Roterdã, fazendo apenas 3 passadas. Essa nota, inclusive, conseguiu ser a segunda maior tirada no aparelho em todo aquele ciclo, se levarmos em consideração apenas as competições oficiais da FIG. Classificada para a final daquele mesmo Mundial, estava a italiana Vanessa Ferrari, uma ginasta que durante 12 anos competindo como sênior, ou seja, entre os anos de 2006 e 2018, só apresentou séries de solo com pelo menos 4 diagonais. E desse modo, não conseguiu passar do temido 4º lugar nas Olimpíadas de Londres 2012 e do Rio 2016. Foi apenas em 2021, novamente com 3 diagonais, que Vanessa voltou com força aos holofotes, se classificando com a maior nota para a final de solo dos Jogos de Tóquio, superando a toda poderosa Simone Biles, e finalizando com a medalha olímpica de prata, o melhor resultado de sua carreira no aparelho. Falando em Biles, a ginasta, que é considerada por muitos como simplesmente a melhor de todos os tempos, realizava um solo com 3 passadas em 2012, na sua última temporada como ginasta juvenil, enquanto disputava títulos com Caitlin Ohashi, na época a juvenil mais completa de todo o mundo, também possuindo uma série com 3 diagonais. Outra atleta que se deu muito com essa composição foi a romena Sandra Isbaza, que apesar de não ter medalhado no Mundial de 2010 em Roterdã, se classificou entre as 3 melhores, fazendo apenas 3 passadas. Já o canadense Ellie Black é uma expert, a finalista mundial de Antwerp 2013 e Montreal 2017. Se tornou campeã pan-americana de solo em 2015, além de se sagrar campeã no individual geral neste mesmo ano e também na edição seguinte, 4 anos mais tarde, todas as vezes fazendo apenas 3 passadas. Passando da América para a Europa, a britânica Ellie Downey se tornou a ginasta mais completa do seu continente no ano de 2017, apresentando uma série de solo com também 3 diagonais. E na final individual do aparelho, se sagrou vice-campeã europeia de solo, ficando atrás apenas da russa Angelina Melnikova, por só 0,34 milésimos de diferença. De uma campeã continental, passamos para uma medalhista mundial de bronze, a russa Alia Mustafina, que superou centenas de ginastas com solos de 4 diagonais no ano de 2014 para poder subir no pódio. Um solo de diagonal tripla também ajudou a equipe russa a conquistar a medalha olímpica de prata no Rio 2016, além da atleta também obter assim um bronze no individual geral. A Europa vem entrando fortemente com essa tendência, como podemos ver com a holandesa Heitora Thorsdottir, medalhista de prata no Europeu de 2019 e de bronze na edição de 2017 da mesma competição, ambas as finais de solo com uma série tridiagonal. A tendência também vem se popularizando no continente americano, sobretudo entre as canadenses. Brooklyn Moores foi finalista mundial em 2017, 2018 e 2019, além de campeã continental, com a maior nota de execução da final nos Jogos Pan-Americanos de Lima, também em 2019. Voltando à Europa, foi também fazendo apenas 3 diagonais que a belga Margot Daveluz obteve a segunda maior nota de execução de solo da classificatória do Mundial de 2019 em Stuttgart, sendo também a 3ª maior de toda a competição.
A estratégia de fazer 3 passadas foi essencial para a estadunidense Sunisa Lee se tornar campeã olímpica no individual geral em Tóquio. Depois de realizar uma 4ª diagonal em suas performances da classificatória e final por equipes, mas claramente mostrando dificuldades para controlar seu duplo grupado de saída, perdendo décimos importantes na nota de execução. Sabendo que cada décimo faria muita diferença, Sunisa deixou de fazer a 4ª diagonal e, graças à melhora na nota de execução, conseguiu naquele dia a sua maior nota de solo de toda a competição, o que fez toda a diferença para sua soma de campeã. E falando em campeã, não podemos esquecer da britânica Jessica Gadirova, multicampeã europeia no aparelho, vencendo a final da prova nos anos de 2021, 2022 e 2023, sempre com uma composição de 3 passadas. A ginasta ainda obteve o título no Campeonato Mundial de 2022, além de se classificar com a 2ª maior nota final e também com a 2ª maior de execução entre 150 competidoras no Mundial de 2023 em Antwerp. De nota de execução alta, ela entende, porque também obteve a 2ª maior nota de execução de solo de todos os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sua irmã gêmea, Jennifer Gadirova, não ficou muito atrás, se classificando também para a mesma final olímpica com a 2ª melhor execução entre todas as finalistas. Jennifer foi finalista dessa mesma prova no Campeonato Mundial de Liverpool em 2022, novamente apresentando 3 diagonais no solo. Nessa mesma final, também estava presente a estadunidense Jordan Chiles, que se sagrou vice-campeã mundial, fazendo também apenas 3 passadas. A holandesa Naomi Visser também se juntou ao bolo das finalistas dessa mesma competição, onde das 8 competidoras, metade delas apresentaram um solo com 3 diagonais. Uma marca bastante expressiva para essa tendência. A holandesa voltou a se classificar para a final da mesma prova no Campeonato Mundial de 2023, confirmando sua força como especialista. Mas, voltando às estadunidenses, podemos perceber como esse fenômeno vem sendo explorado por muitas delas recentemente. Chiles Jones foi a 2ª ginasta mais completa do Mundial de 2022 dessa forma. Se classificou para a final de solo do Mundial de 2023 e, por muito pouco, não conseguiu a medalha de prata no individual geral dessa mesma competição. Mais uma vez, apresentando só 3 passadas. Keila DiCello sagrou-se campeã pan-americana no individual geral e medalhista de prata no solo, com uma prova de 3 diagonais. Kylie Lincoln se tornou campeã pan-americana no aparelho nessa mesma edição. E adivinha como? Com um solo de 3 passadas. E quem disse que esse fenômeno não atingiu as asiáticas? No Mundial de 2023, a chinesa Zhou Yaqin foi finalista de solo com essa mesma estrutura de série, enquanto a também chinesa Ou Yushan saiu tetracampeã dos Jogos Universitários desse mesmo ano, e a prova de solo tridiagonal contribuiu diretamente em 3 dessas conquistas. Kyu Kwan é a ginasta mais completa do país em 2024 e executa um solo com 3 diagonais. O Campeonato Europeu de 2024 em Rimini só confirmou que essa tendência vem ganhando cada vez mais força. As 4 ginastas mais completas do continente são Manila Esposito, Alice D'Amato e Angela Andreoli da Itália, além da britânica Alice Kinsella. E o que todas elas têm em comum? Isso mesmo, um solo com 3 diagonais. E para deixar ainda mais claro que isso não é apenas coincidência, dessas 4 ginastas, apenas Alice D'Amato não estava entre as 4 melhores competidoras de solo da final da competição. Esse fenômeno também é facilmente percebido em competições da categoria juvenil. A italiana Giulia Perotti é campeã europeia de solo em 2024. A alemã Helen Kevrick foi a mais completa do continente em 2022. A russa Victoria Listunova foi campeã mundial juvenil na prova de solo e no individual geral em 2019. A britânica Catherine Lyons se sagrou campeã europeia de solo de 2014. E em todos esses exemplos, a composição da série continha 3 passadas. Voltando então à pergunta inicial do vídeo,
Nós podemos chegar à conclusão que um solo com 3 diagonais é uma estratégia extremamente inteligente para ginastas que possuem facilidade com elementos de dança, sejam eles saltos ginásticos ou giros, mas quem também apresentem um trabalho artístico acima da média.